são mínimas, porém, ele não pode ficar nesse estado para sempre. A força do progresso convida para o alto e para a frente. Ainda que ele queira se acomodar no seu estado primitivo, ele não foi criado para isto e, sim, para avançar, conquistando novos horizontes de vida e ampliando qualidades, cujo geme ele traz inquieto dentro de si, querendo desabrochar. É Deus querendo ficar mais visível dentro da alma. E quem pode ir contra Deus? Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 779, Marcha do Progresso. O progresso é força de Deus na intimidade das criaturas. Tudo cresce pela lei que determina o despertamento de qualidades espirituais, por vontade de Deus. Homem algum pode ou tem poder de entravar o progresso, pois ele é um gênio de mil possibilidades, que age em todas as direções da vida. A própria Terra, com o passar dos tempos, vai ficando cada vez mais purificada, o ar mais leve, as águas mais sutis, os animais, as plantas com expressões mais adiantadas, e o homem é o que mais progride, o que mais assimila o progresso. Como disse Jesus, a quem tem, mais será dado. Quando os raios do sol bafejam uma humanidade evoluída, essa tira deles mais vida e mais paz. Notemos que as crianças de hoje, com poucos anos, já demonstram mais conhecimentos que crianças da mesma idade do passado. São espíritos que progrediram, voltando em novas vestes. O próprio corpo físico também atendeu ao progresso, ofertando ao seu ocupante meios de expressar melhor sua inteligência, mostrando a evolução que teve na esteira do tempo. Ninguém detém a marcha do progresso. Deus fez tudo perfeito, sem nada faltar, pois Ele é todo perfeição, é imutável nas suas qualidades, é onisciente. Ele nada iria fazer imperfeito. Na intimidade de tudo que saiu das suas mãos magnânimas e santas, está a perfeição. O que notamos imperfeito, é por falta de visão nossa. Em tudo dorme a perfeição, dependendo, pois, do despertamento espiritual que o progresso pode fazer, gradativamente. É nesse caso que necessário se faz a parte de cada criatura, o esforço próprio de cada um, para sua paz espiritual. Eis o que chamamos de conquista. O progresso é a luz espiritual que pode nascer dentro de cada um, no centro da vida, mas com as bênçãos do Criador, que se encontra em toda parte. O homem se desenvolve por si mesmo, e isso é um modo de expressar a parte que ele deve fazer, ganhando a sua felicidade, mas tudo vem de Deus. Somente Ele é o benfeitor universal, e nós outros seus co-criadores. Participamos, é lógico, dos trabalhos da divindade. A ignorância, pensam alguns, entrava o progresso de si ou das coisas. Como se enganam! Tudo cresce pela força do tempo, que não passa da força de Deus. Aquele ou aqueles que desejam impedir o progresso, acabam desistindo de suas investidas inspiradas na ignorância, porque é lutar contra Deus e servir-se da inutilidade. Esses homens desejam ser os primeiros, ao lutarem contra as leis naturais e, para eles, nós copiamos o que nos diz Marcos, no capítulo 9. Versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem tentar impedir as leis naturais, passa a ser servo dessas leis, para aprender com humildade a servir a vontade de Deus, com os seus atributos divinos se expressando em todas as direções da vida. Se queremos ser felizes, trabalhamos em mudanças para melhor todos os dias, que Deus nos abençoará por intermédio de Jesus, cabendo a sua paz nos indicar a verdadeira felicidade. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 780, Progresso Moral. O progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. É no sentido de promover a elevação moral que a doutrina dos Espíritos veio, com o objetivo de educar e instruir. Instruir é bem mais fácil do que educar,
A educação trata de harmonizar os sentimentos que são, a princípio, animalizados e somente o tempo, os problemas, as dores, os variados infortúnios, têm o poder de mostrar para a alma a necessidade de se modificar, ganhando, com os infindáveis esforços, as qualidades morais que o Evangelho indica para nos salvar de todas as agressões do mal. A instrução sempre vem primeiro, porque trazem-se aberturas onde a vaidade e o orgulho se aninham e crescem. Ela nos dá uma satisfação, embora passageira, no entanto, sentimos-nos bem com isso. Daí decorre o nosso grande interesse para nos instruirmos, sobretudo para desfrutarmos dos bens transitórios da vida. Aquele que sabe mais, se encontra sempre na direção. É muito bom saber, todavia, quando esse saber é disciplinado pelo amor, é bem melhor e capaz de nos elevar para a libertação espiritual. O homem que somente se instrui, sem se interessar pela moral, está correndo perigo, visto poder acontecer em seus caminhos desastres morais. As paixões inferiores passam a comandar seu destino, e os olhos perdem a visão das leis naturais, dos direitos alheios, e até onde podem chegar com os seus próprios direitos. Quem somente se instrui, não se interessa em ajudar aos semelhantes, a não ser para mostrar que é bom e caridoso, buscando sempre motivos de ganhar mais, com a vaidade que se veste de muitas roupagens. O progresso deve atingir todas as qualidades morais e espirituais e, certamente, o físico. Ele é Deus avançando, não para ele mesmo, mas para que sejam despertados os dons da intimidade das criaturas. Disse Jesus com muita propriedade, o que Lucas anotou no capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. O fogo sobre a terra que Jesus veio acender foi objetivando o progresso das criaturas, mudando o modo pelo qual o homem estava procedendo, usando a ciência e o saber para massacrar os mais fracos e corromper a si mesmo. A moral cristã representa o fogo que deve ser aceso em todos os corações, mudando para melhor, aliando o saber à moral evangélica e, neste sentido, restabelecendo as coisas. Passamos a descobrir com Cristo o céu dentro de nós, usando a ciência em conexão com o amor, para sermos felizes em direção à eternidade. O progresso intelectual sem o moral pode ser, tornamos a falar, um desastre na vida da alma. Quando o saber estava se distanciando do conhecimento da verdade, Deus disse um basta, por amor às criaturas da terra, e enviou outro Consolador, para instruir verdadeiramente os seres humanos acerca das coisas espirituais, e a doutrina espírita chegou como um sol na direção do Cristo, como amparo às criaturas. O orgulho e o egoísmo se encontravam nas cátedras, mandando e dirigindo os povos de maneira agressiva, mas a luz começou a espancar as trevas, e eis aí o que está acontecendo: Jesus novamente no seio dos povos, sendo lembrado, falado, recordado, para depois chegar e ficar visível nos corações, pela força da vivência, salvando o mundo. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 781, paralisar o progresso. O progresso é o caminho para o reino de Deus, e as criaturas da terra, suas filhas, são um dos pequenos rebanhos, mas, mesmo pequeno, não fica esquecido do Pai. Devemos sempre consultar o Evangelho quando escrevemos sobre as leis naturais que nos governam, e neste momento convém lembrar dos escritos de Lucas, no capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus chamou a humanidade de pequenino rebanho, por existir outros rebanhos no espaço de Deus, outros mundos habitados, mais atrasados ou mais evoluídos do que a Terra, mas com o mesmo destino que o nosso. Os homens não podem paralisar o progresso. Isso é conversa dos homens esmorecidos, dos cegos e surdos, que ainda não têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir a verdade,
para crer nas promessas do Senhor, que ama intensamente seus filhos. Não temamos, irmãos em caminho. Mesmo com todas as dificuldades na vida, elas passarão. Mesmo com todos os problemas, eles cessarão. Mesmo com todas as dores em nossos caminhos, elas passarão. Somente o amor é eterno, é a verdadeira felicidade, porque nascemos para a vida em Deus e o Cristo em nós. O progresso é de natureza divina, mas que age em todas as condições humanas. Ele é um carro que leva todas as criaturas para a vida feliz. E todas as coisas se renovam para a melhor posição na escala em que se encontram. Nós todos estamos passando por um período de choque entre as forças do mal e do bem. Estamos em transição de valores, e sempre vence o bem, para que o amor fique mais visível e mais dono dos nossos corações. Não se pense que, como espíritos livres da carne, que falamos e ajudamos em muitas escritas para despertar as criaturas, estamos livres dos acontecimentos. Não, nós também devemos na escrita da justiça, e a doutrina dos espíritos está nos dando possibilidades de resgatar nossas dívidas, de conviver com os nossos irmãos da terra com mais aconchego, abrindo assim espaço para nossas compreensões, de modo que o amor sustente todos os nossos ideais. Com a presença do Espiritismo na Terra, a caridade está vivendo momentos felizes, e fazendo parte dessa felicidade estão os espíritos, que se encontram com milhares de irmãos espíritas, dando as mãos com todos os de boa vontade, para ajudar com mais eficiência, sem olhar credo religioso ou posições políticas. Isso nos agrada ao coração. A caridade é mostra, pois, de que o progresso moral está avançando para abraçar o progresso científico, que o intelecto batizou como filho. Os dois mundos devem estar bem ajustados entre si. Por que separar o mundo espiritual do mundo físico, se um não pode viver sem o outro? Mais tarde poderemos notar, pela própria ciência, que matéria e espírito se confundem e têm os mesmos ideais, porque o pai de um, também o é de outro. Paralisar, nunca, o avanço das coisas, por ser o progresso lei de Deus em todos os aspectos. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 782, avançar. Ninguém impede o progresso, que caminha pelas bênçãos de Deus e sob as vistas dos agentes do Senhor. Querer impedi-lo é ignorância, que o tempo transformará em sabedoria. Todos fomos criados com o objetivo de despertar as belezas imortais no coração. Todos os atributos de Deus fazem parte dos dons espirituais que as criaturas possuem e que, com o tempo, deverão despertar, tornando-se sós que nos mostram a vida dentro da felicidade do Criador. Portanto, diremos, devemos avançar. O homem, na sua ignorância, tentando impedir o avanço da evolução, pode ser comparado com uma formiga que desejasse tirar a Terra da órbita solar. Se já acreditamos em Deus, na sua inteligência suprema, no seu amor para com tudo e todos, a nossa própria inteligência nos mostra que o dever maior do homem de bem é obedecer às suas leis, que nos cercam e assistem por todos os lados. Ir contra Deus é ignorar seus poderes que a tudo regem e comandam. Não há interrupção do progresso, quando, por certas circunstâncias, a sua marcha diminui, mais na frente ele tira a diferença, mas, sempre arrastando homens e coisas, mundos e sóis, para o esplendor da vida. A anotação de Lucas, no capítulo 20, versículo 15, retrata a situação apresentada pela questão do Livro dos Espíritos, ora em estudo. Vejamos. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Os homens da época de Jesus quiseram impedir o progresso espiritual dos povos, expulsando o mestre da terra. Pensavam eles que ficariam livres. Como se enganaram. A história nos conta que a natureza respondeu à ignorância humana e o progresso avançou mesmo assim, nos trazendo tudo com o mesmo fulgor,
como saindo das mãos do Divino Mestre. A doutrina espírita se encarregou, pelos processos mediúnicos, de trazer para a humanidade a mesma voz de Jesus, enunciando ainda outras coisas que os homens podem suportar, fazendo renascer o cristianismo primitivo, para a esperança de todas as criaturas. Volta o Mestre na feição de uma doutrina, com os braços abertos para todos, até mesmo os inimigos da verdade. Tapando o rosto com as mãos, não se impede o sol de clarear. O progresso é Deus frente a frente com toda a criação. No entanto, é necessário saber qual o progresso de Deus, dando as mãos no seu avanço dentro da harmonia divina, que nos aparece pelo amor, na sua pureza refletida pelo Cristo de Deus. Nós não estamos escrevendo, nem é o nosso interesse, para apontar erros de ninguém, mas, somente falando das experiências, de modo que os de boa vontade possam trilhar seus caminhos removendo impedimentos e ganhando forças para o trabalho empreendido por dentro do coração. Tudo o que se passa hoje, no amanhã se repetirá com maior grandeza. O hoje é bem melhor que o ontem. Tudo o que nos cerca e que se nos mostra, está também de acordo com a nossa intimidade. A lei de sintonia é a lei imutável de Deus. Se queremos melhorar por fora, façamos mudanças por dentro. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 783, Progresso Natural. Existe o aperfeiçoamento natural e progressivo, estendido a toda a criação de Deus. Ele é lento, para que o homem possa participar na evolução, sua de tudo que o cerca. A parte dos seres humanos deve ser acionada por eles, no equilíbrio que a vida lhes mostra. Aí, o bom senso deve imperar em todos os corações que a luz da verdade já começa a iluminar. A ciência já sabe das transformações naturais que se operam na matéria, sem que a mão do homem possa interferir. Esse é o progresso natural da vida, que vem de Deus pelos canais do tempo. O homem pode ajudar ou apressar esse progresso, e deve fazê-lo quando o objetivo é para o bem da humanidade. Os homens avançam no progresso científico em demasia. No entanto, o progresso moral se nos parece lento. Para que haja equilíbrio, é preciso que os dois se ajustem na mesma velocidade, para que as forças se intercruzem no ritmo do amor e da verdade. Quando estão fora do nível uma da outra, aparecem os flagelos, as catástrofes, as pestes e a fome. O desequilíbrio se reflete na própria natureza física, mostrando que uma força deve esperar pela outra, para a paz de todas as criaturas. Nos tempos em que se encontra a humanidade, a ciência mostra uma felicidade fictícia, material, com viagens espaciais para mais conforto do mundo externo, esquecendo que a ciência do amor deve fazer viagens internas, no ninho microcósmico da alma, para descobrir a felicidade do coração, pois ela é o alicerce da outra. Se vieram à Terra milhares e milhares de espíritos cientistas renomados, para mostrar o valor da vida, o que se pode alcançar no plano físico, também comandado por Jesus vieram e continuam a vir milhares, ou milhões de cientistas do amor, para mostrar o valor do espírito. Essas duas colunas têm a missão de equilibrar a vida, estabelecendo a felicidade e o céu no íntimo da alma. Deus é tão bom que faz nascer a luz das trevas e, do mar, o bem comum. Ninguém pode enganar a força soberana, ela sabe o que faz e dirige todas as coisas, do modo que o seu coração achar melhor. Mesmo assistindo a um espetáculo da natureza, que responde ao mal feito na terra, devemos evitar a justiça com as próprias mãos. Somente Deus pode e deve fazer justiça, do seu supremo comando. Lembremos Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, quando diz: evitai que alguém retribua a outrem o mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, e para com todos. As leis de justiça, somente seu Criador pode acionar, na corrigenda dos que desrespeitam a vida. O nosso primeiro impulso, quando ofendidos, é revidar a ofensa,
No entanto, o Cristo, pelos seus conceitos e vivência, nos mostra o contrário, amando a todos com o mesmo amor. O Mestre nos ensinou, morrendo na cruz para o mundo, a nascer nos corações dos próprios detratores. O aperfeiçoamento da humanidade é lento, mas progressivo. Deus não tem pressa, sabemos disso, mas não para nos seus trabalhos para o nosso progresso espiritual. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 784, Recuos aparentes. O recuo na caminhada das criaturas é apenas aparente. Nada na vida regride, todos os momentos, pode-se dizer os minutos e mesmo os segundos, têm a sua cota de avanço espiritual. A ciência astronômica nos mostra que nada para. Os astros, em particular os conjuntos de sóis e as galáxias, tudo se encontra em plena movimentação, e todos os movimentos interatômicos e galácticos se operam em função progressiva, obedecendo à lei que é caminho para a perfeição. Não tendo outra palavra para explicar a vida, vamos dizer que a vida é movimento. Esse cinetismo divino e humano é para dar mais vida aos seres e às coisas. O homem, no princípio, nos parece bom, obediente a certas leis e o seu comportamento pode dizer algo de elevado. No entanto, depois que ele passa a despertar os seus dons, antes em estado de sono, caminha para o desregramento. Ele sente poderes sob seu comando e abusa deles. Este é um estágio pelo qual todos passamos, para depois ganhar o melhor. Não passando por ele, como aprender? O aprendizado é conquista no dia a dia, sob o guante da dor e dos inúmeros problemas, que são os instrutores da alma. A regressão dos espíritos é ilusória, a não ser quando a reencarnação nos mostra uma regressão da forma e do ambiente em que o espírito pode renascer, porém, a alma, seus celeiros, sua luz já conquistada, ela não perde nunca. É qual diamante jogado na lama, que fica escondido por algum tempo, mas, quando retirado dali, é a mesma pedra preciosa. Ele não deixou de ser diamante por se encontrar envolvido no barro. Podemos estudar a história da humanidade e notar o quanto ela cresceu na esteira do tempo. As qualidades dos seres humanos evoluíram no perpassar do tempo. Jesus, para nós, foi um centro de luz que nos deixou todos os conhecimentos capazes de nos ajudar a conhecer a verdade e nos libertar da ignorância. Anotemos o que diz Paulo a Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas e nelas sé diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não é preciso muita meditação para que se descubra o progresso manifestando-se em tudo e em todos. Basta dizer que hoje, mesmo com todas as paixões dominando os sentimentos humanos, quase todas as criaturas da Terra já conhecem o Evangelho de Jesus ou, pelo menos, já ouviram falar dele como Senhor do mundo e pastor do rebanho terreno. Informemo-nos, se possível, sobre as leis dos países, que notaremos nelas certa fraternidade, e mesmo caridade, ao contrário das leis do passado. Hoje existem leis para a segurança até dos animais e vegetais. O que falta é mais um pouco de ajustamento dos sentimentos humanos, o que não vai demorar. O mal que estamos presenciando no mundo vai ainda crescer mais, porque há desse crescimento, gerando mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. Somente a lei de amor estabiliza a vida natural e moral das criaturas. Não existe felicidade sem amor. Todos os recuos dos homens são aparentes, estão avançando dia a dia, hora a hora e minuto a minuto, porque a lei de Deus é progresso. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 785, Obstáculo ao progresso. O maior obstáculo ao progresso são dois monstros que devoram a sociedade na atualidade, e mesmo sendo eles perseguidos pela filosofia cristã, ainda vivem em quase seu apogeu. No entanto, a sua glória é terrena e transitória. Esses dois monstros são o orgulho e o egoísmo.
O progresso moral tem sido atingido por estas duas forças das sombras, mas nunca interrompem sua marcha, por ser ela a força do próprio Criador, e lutar contra o Senhor é perder tempo. Por vezes, a marcha do progresso pode tornar-se mais lenta, pelos entraves criados pelos homens que ignoram a verdade. Todavia, quando se faz necessário, o progresso moral quebra todos os obstáculos, desata todas as peias com que quiseram amarrá-lo, e feixes de luzes desimpedem todos os caminhos por processos variados, como flagelos, fome, guerras e, ainda mais, pelo anjo da dor. O progresso intelectual vem sempre primeiro, pelos seus oferecimentos imediatistas, e os seres humanos, no estágio em que se encontram, são levados para o conforto exterior, que é o mais fácil, por não requerer renúncia. Abraçando o desenvolvimento intelectual, com o tempo o homem passará a sentir necessidade do aprimoramento espiritual, que lhe falta, no tocante à felicidade, a qual todos aspiramos. Jesus foi, é e será sempre a nossa meta de luz, de modo a nos mostrar o equilíbrio da vida que viveu, ensinando o melhor para nossa libertação. No plano espiritual, em todas as faixas de vida, exercitam-se os preceitos do Divino Amigo, porque os seus ensinamentos têm o condão de desatar todas as amarras que impedem a marcha do progresso moral, que tem o poder de disciplinar, iluminando o intelecto. O ignorante da vida espiritual se apega muito ao progresso intelectual, porque neste se vêem seus efeitos mais visíveis, por conseguinte, mais aceitáveis. O progresso moral é menos visível em seus resultados, mais demorados seus efeitos, mais difíceis seus frutos. Assim, os imediatistas desistem de sua busca, mesmo que sejam incentivados para tal. Meditemos em Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, nesta exposição de valores, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A própria ciência, nos dias que correm, já descobriu que as coisas que não se veem pelos olhos da carne, a olhos nus, são mais poderosas em todas as aplicações e, por vezes, são deduzidas das coisas que se veem. Eis porque o progresso moral chega depois do material. Quando as que se veem cansam com as suas ilusões, a alma passa a buscar as coisas eternas, que agradam ao coração e fazem livres os sentimentos. Devemos compreender que nada impede a vontade de Deus. O mundo atual está passando por duras provações, pelo esquecimento do progresso moral. Todavia, a natureza se encontra em reação, para ensinar à humanidade o que foi esquecido por ignorância ou conveniência. As lições não deixam de ser aplicadas aos filhos pródigos, para que eles voltem à casa paterna. A doutrina dos Espíritos tem a sagrada missão de mostrar aos homens a moral cristã na sua limpidez espiritual, para que sejam dominadas e expulsas todas as ideias das sombras, recamadas nas consciências pelas mãos duvidosas da ignorância. Nada vai se perder nem acabar, porém, o que vai acontecer é a transformação, de modo que as próprias trevas darão nascimento à luz. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 786, Degenerados. O Livro dos Espíritos nos afirma que não há regressão. Assim, naqueles povos a quem chamamos degenerados, a regressão está apenas na forma, e não no espírito. Tomemos como exemplo o caso dos dois continentes submergidos, Lemúria e Atlântida. Eram duas civilizações altamente intelectualizadas, em relação aos povos de então, quando da súbita invasão das águas, muitos escaparam de diversas maneiras, visto que a catástrofe já era prevista. Vários sobreviventes alcançaram as terras do Oriente e outros vieram ter ao continente americano, inclusive onde, bem mais tarde, viria a ser o Brasil e onde se reuniram em tribos. Ainda hoje, a semelhança entre os indígenas sul-americanos e os povos asiáticos e orientais é evidente.
Os espíritos remanescentes dos continentes desaparecidos, terminando sua programação terrena, regressaram à sua pátria quase todos ao mesmo tempo, usando as asas da verdade, deixando sua herança física para os espíritos primitivos que viriam a ocupar este continente. Não houve degeneração física ou espiritual, mas apenas a substituição de espíritos mais evoluídos por outros mais ou menos primitivos, que vieram ocupar corpos mais aperfeiçoados. Os que ficaram porque ainda não haviam atingido a conveniente evolução espiritual, ficaram mais tempo e deixaram sinais evidentes da sua estada na Terra. A história nos mostra os seus feitos, obras de pedra mas que mostram certa luz de desenvolvimento intelectual e mesmo moral da sua civilização. A Indochina e o Egito foram herdeiros desses valores inesquecíveis dos povos expatriados dos seus mundos de luz. A eles agradecemos o muito que aprendemos pelas suas heranças valiosas. Alguns ficaram por amor à terra e deixaram muitas marcas indeléveis nas pedras, a servir de lições para os homens do futuro. Mesmo assim, alguns ignoram suas heranças. Vamos anotar o que nos diz Paulo, em Coríntios 2, no capítulo 3, versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Somente a reencarnação trará luz para todos os entendimentos. Deus fez as leis, o nosso dever é obedecer a elas em todos os seus aspectos. A nação brasileira não poderia receber, naquela época, espíritos que desenvolvessem o intelecto nestas terras, porque a sua missão para o futuro já estava delineada para a nova vinda do Cristo, como aconteceu no Oriente. Tudo está certo, dentro dos desígnios de Deus. Sentimos muita alegria, por sentir e saber que nada se faz sem a permissão de Deus, e no caso desta pátria abençoada, até o sol que a aquece tem menos brilho do que aquilo que representa o Evangelho na pátria do Cruzeiro. Que Deus nos abençoe a todos, no Brasil e no mundo, fazendo mais visível a esperança, dando o próprio tempo a nos mostrar um futuro de esplendor, que anuncia a tranquilidade imperturbável das consciências. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 787, Raças rebeldes. Existem raças rebeldes ao progresso, isso está à vista para o bom observador. No entanto, torna-se fácil de explicarmos essas anomalias encontradas na raça humana. Bem sabemos que a lei de afinidade espiritual é muito clara em tudo o que existe. É bom notar que essas raças se reúnem em homens iguais, mesmo vindo de outros países. Eles são atraídos para onde encontram o ambiente com o qual se afinam. O progresso, força espiritual de Deus, não respeita barreiras que o possam impedir e faz aniquilar essas raças, formando-as para melhor entendimento, dado ser essa vontade de Deus. Elas mudarão, como todas as outras raças obedientes à luz, pelos processos de reencarnação, e as suas ideias vão se firmando ao alcance dos elevados conceitos que as libertarão. Compete ao tempo a sua transformação. Junto a essas raças, podemos sentir a soma de ideias conservadoras, até mesmo de antigas religiões. Entretanto, as que não obedecem ao carro do progresso, ficarão para trás, perdendo o caminho para Cristo. As mais inteligentes mudarão para não desaparecerem. Toda a rebeldia é ignorância, e a ignorância somente dura enquanto não chega ao saber, que com o tempo afinizar-se-á com amor, completando a vida e nos mostrando a grande esperança. Deus nos pede tolerância com os mais atrasados seres que estagiam na Terra, porque Ele pode nos mostrar o que fomos no passado. Passamos pelos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas, caindo e levantando em processos de despertamento espiritual. Por que não ajudá-los nos mesmos processos por que já passamos? Onde estão o amor e a justiça? Nós também já fizemos parte de raças rebeldes em outras épocas. Já matamos e morremos muitas vezes, impulsionados pela ignorância. Depois que conhecemos a verdade, tornamo-nos livres, mas os que estão na retaguarda precisam,
Assim como precisamos de mãos amigas e tolerantes para crescerem. Onde estão elas? Elas se encontram espalhadas em toda parte, e os livros estão por todos os cantos, representando o Evangelho de Jesus, para nos indicar o caminho, a verdade e a vida. É bom que consultemos a Lucas, no capítulo 6, versículo 47, que nos anima no impulso de vida. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Se nos reunimos por semelhança, mas atendemos o chamado de Jesus, podemos compreender como nos reunimos por afinidade, porém haveremos de ouvir as palavras do Senhor e praticar seus conceitos de luz. Vejamos bem, Allan Kardec, um espírito de escola, o codificador da doutrina espírita, ouve do espírito comunicante essas palavras, quando lhe perguntem diretamente se já teria sido antropófago. Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Isso é maravilhoso, porque podemos notar que todos passam pelos mesmos caminhos para alcançar a perfeição. Deus não tem predileção por nenhum dos seus filhos e dá a todos as mesmas oportunidades de crescer, de despertar seus próprios valores espirituais. Como não ter paciência para com os que se encontram na retaguarda? Eles são crianças. Quem dirige o progresso dos espíritos encarnados e desencarnados é Deus e somente Ele. Aos homens, não é dado impedir as leis. Quem o tentar, pagará caro, por processos que ele mesmo não desconfia. O Espiritismo é a luz que nos mostra o caminho, mesmo que vivamos na escuridão e, nesta certeza, reunimos esforços para vencer as nossas imperfeições aparentes, alcançando a verdade. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 788, Individualidades coletivas. A lei do progresso espiritual é um fato reconhecidamente real. Cada pessoa e cada povo tem a sua ascensão e a sua queda. Podemos observar isso na história de todos os povos do planeta, pois são processos da evolução das criaturas. Na Terra não existe felicidade, porque os homens ainda desconhecem o equilíbrio das suas forças poderosas, que são o progresso moral e o progresso intelectual. Quando um povo se apega só a um destes, ocorrerá certamente um desnível, por lhe faltar o equilíbrio. Somente para o futuro, que não se encontra muito próximo, é que as nações deverão descobrir essas duas asas que as levarão à estabilidade espiritual, por encontrar o amor em todas as suas irradiações cristãs. Os povos são individualidades agregadas que deverão crescer juntos, por uns precisarem dos outros, em trocas permanentes de valores. Todos os sofrimentos são oriundos da falta de conhecimentos espirituais e da prática das normas estabelecidas pelo Cristo. Existem no mundo atual duas forças poderosas nascidas das mentes dos homens ansiosos por poderes transitórios, que são o capitalismo usurário e o socialismo ateu. Estes dois movimentos tendem a morrer, pois ficarão a dizer Senhor, Senhor, somente nas linhas frágeis da teoria, sem condições espirituais da vivência, para dar lugar à força do Cristo, que gera uma filosofia social cristã. Essa é que vai vencer e estabilizar os homens dentro das normas naturais, com a finalidade principal de amar ao próximo como a si mesmo. Nada vai faltar, dentro da justiça de Deus. Enquanto os homens estiverem alimentando os monstros do orgulho e do egoísmo, viverão sofrendo as consequências que essas imperfeições trazem ao ambiente onde vivem. Elas devem ceder lugar ao amor e à caridade. Vamos ver o que registrou Lucas a esse respeito, no capítulo 6, versículo 46. Porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. É necessário fazer o que Jesus manda que seja feito, atualizar as vidas dentro dos seus preceitos a cada dia, porque a reforma íntima de cada um se refletirá no seu exterior. A felicidade, o céu existe ou pode existir dentro do coração que ama. Decretos e leis humanas não consertam a vida de ninguém,
se elas não são compatíveis com as leis eternas. As leis da terra devem obedecer às do céu. Deus nunca deixou, como dizem alguns, o mundo nas mãos dos homens e com ele nunca deixou de se importar. Como se engana quem faz essa dedução? Os destinos dos homens estão nas mãos de Deus, e Ele, o Supremo Criador de todas as coisas, nos dirige a todos e, ainda mais, com todo amor. Queiramos ou não, somos dirigidos, e em torno de nós, dos dois planos da vida, estamos cercados por testemunhas espirituais constantemente, por ordem daquele que é a vida. Não existe estabilidade eterna na Terra, entre os povos. A vida no planeta é transitória, mas, com o tempo, pode-se viver quase feliz, dependendo do modo de viver. Cristo é a felicidade. Quem acompanha o Mestre dos Mestres está sempre iluminada pelo seu amor, aprendendo com ele a amar também. Um povo mais espiritualizado servirá de modelo para os outros povos, porém, para servir de exemplo é necessário o equilíbrio das forças que possui. É imprescindível que o intelecto esteja em plena conexão com a moral cristã, amor e sabedoria com as mãos dadas, e desta junção nascerá a luz. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 789, um só rebanho. Não podemos pensar que a Terra, no futuro, se transformará em uma nação única. Ela, mesmo com evolução moral acompanhando o progresso da ciência, pode se dividir ainda mais, para que haja mais paz no tocante aos costumes e os climas das regiões. Podemos acreditar que haverá um só rebanho, pela fraternidade entre os povos. Eles deverão unir-se em todos os sentidos do bem comum, trabalhando pelo mesmo objetivo de vida. Entretanto, não podemos nos esquecer do que fala o Evangelho, anotado por João no capítulo 10, versículo 16. Haverá um só rebanho e um só pastor. Isso é no que refere ao comando espiritual. O rebanho é, pois, a humanidade, e o pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. No que tange à terra, na área física, as divisões são necessárias para melhor andamento da harmonia, prevalecendo sobre todas as coisas, e todos os espíritos, o comando de Jesus. As leis podem ser diferentes, baseando-se, entretanto, no mesmo amor e na mesma caridade. Não convém centralizar o poder nas mãos de uma só pessoa. As divisões são necessárias, mas que todos os comandos sejam unificados nos ensinamentos de Jesus. Conforme a evolução das criaturas, descem das esferas superiores grandes almas para renovar, periodicamente, as ideias dos homens em crescimento para Deus. O que devemos esperar com entusiasmo é a universalização do idioma, de maneira que facilite aos homens, ganhando tempo, com a dispensa do aprendizado de muitos deles. Uma linguagem universal, como é a do pensamento e a dos animais. A simplificação é norma divina, de modo que o espírito não desperdice os valores nobres a que se chama tempo. Por que tantos idiomas? Além dos motivos óbvios, como épocas, diferenças de lugares, há também a intervenção do orgulho e do egoísmo, a cada nação o seu falar, resultando daí dificuldades quando surgiram as necessidades do intercâmbio de raças com raças. A unidade deve ser em toda a base, como criar nova modalidade de amor, de caridade, de perdão e mesmo de paz. Somente a evolução das criaturas, e não os homens estimulando habilidades que eles desconhecem as suas finalidades a que aperfeiçoam ou despertam com mais claridade os dons naturais. Existe um só amor, uma só caridade e um só perdão. No entanto, em cada escala espiritual apresentamos estas virtudes em diferentes níveis, de acordo com a nossa evolução. A humanidade nunca deixou de progredir, a princípio, lentamente, depois, com o despertamento de certos valores, avança com mais rapidez. São normas criadas por Deus, que não podemos mudar. As gerações respondem pelos seus atos, como cada indivíduo particularmente.
Essa é a lei divina que as leis humanas devem obedecer. A lei da reencarnação é pura justiça. Não devemos duvidar, mesmo uma geração voltando como outra, em outras vestes, mais evoluída, responde pelo que fez na retaguarda, e é sofrendo as consequências do que fez que se aprimora, aprendendo a respeitar as leis de Deus. Dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6:38. A nossa dádiva pode ser feita por diversas formas, começando pelos pensamentos. Devemos passar por muitos e muitos anos até aprendermos o mais sagrado sentimento, o amor divino, pois em sua ação estão Deus e Cristo, operando a verdadeira sabedoria universal. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 790, Civilização. A civilização é um progresso nos seus primeiros passos. A obra completa é demorada, bem assim a perfeição, que se opera em todas as coisas e, certamente, nas criaturas. Não olvidemos que Deus está presente em toda a criação, transmitindo ordens e instruindo a cada coisa nos seus devidos lugares e a cada criatura no nível a que pertence. Esta é a justiça, o próprio amor. A civilização, como acham certos filósofos que não atingem a profundidade das leis de Deus, não se encontra em decadência. A lei de Deus não regride, tudo avança do modo que o Senhor determina. Mesmo que queiramos recuar, Deus não permite. Queiramos ou não, somente vamos para frente. Toda a ideia de regressão é por falta de visão espiritual dos iludidos. Compete a nós outros analisar a natureza. Pouco valeriam os esforços dos teóricos em divulgar as leis, sem dar cumprimento a esses conceitos do Evangelho. É preciso, entretanto, ter paciência com eles, pois o fruto não vem antes da flor. A teoria é a flor e a prática, o fruto. Devemos obedecer a uma sequência de vida para que a harmonia possa se expressar, trazendo-nos a paz no coração. Tudo no mundo depende do tempo. Sem ele, como virá a maturidade? Assim é em tudo o que se conhece. Mesmo as crianças, com as quais estamos constantemente em atividades, a sua formação de pessoas de bem depende de muitos anos, escutando o que lhes é dito aos ouvidos todos os dias. É essa a função da teoria. Como pode a prática vir antes do saber? A razão apurada nos informa ser impossível. Como condenar a civilização? Ela é portadora de muitas coisas nobres, e o tempo é que vai mostrando aos homens o que existe de bom nela. As mãos do tempo tornam-se selecionadoras das lições imortais do amor entre os homens. Nos primórdios da civilização, há quase 4.000 anos, Moisés manda, pela dureza dos corações dos homens, por eles não entenderem de outra forma, aplicar a justiça nos perseguidores e apedrejar as mulheres adúlteras, além de outras coisas mais que a civilização fez desaparecer das tábuas da lei moderna e cristã. Depois veio Jesus, dando cumprimento à lei do amor, como Lucas anotou, no capítulo 6, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que ouvis: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é fruto do esforço de toda a humanidade no aperfeiçoamento espiritual. É produto da civilização como pregar o Evangelho de Jesus para uma geração primitiva, que mal sabe pronunciar as letras do alfabeto. Certamente que o desenvolvimento intelectual, no princípio, sem os freios do moral não pode compreender o objetivo da civilização verdadeira, que marca nos corações os primeiros sinais da verdade e do amor. Um país altamente civilizado, mas sem educação dos sentimentos, toma caminhos perigosos, e disso se tem exemplos, que não faltam na sociedade humana. O que os filósofos devem condenar, se querem perder tempo com condenação, é o abuso dos homens e, por vezes, deles mesmos, na vida que levam, dos poderes que a civilização lhes entrega,
e não apontando como marco desastroso na vida dos povos. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 791, Os males. Os males que a civilização tem causado no seio dos povos são processos indispensáveis para educá-los, já que os próprios homens não encontraram outros meios que os acordem para o amor, sem o amparo da dor. Todos os acontecimentos que nascem das civilizações têm um objetivo, que Deus sabe muito bem, antes que os seres humanos o descubram. A própria natureza se encarrega de despertar nas criaturas os sentimentos do amor, que dormem. Notamos em muitos povos qualidades nobres nas suas comunicações, na educação planejada, no comércio, mas, no que tange à disciplina espiritual, nos caminhos do amor, sem interesse individual, eles estão longe, como estão longe os astros da terra. O serviço do Evangelho é fazer unir os homens, e uns trabalharem pelos outros, fazer da fraternidade um campo de força que prende todas as criaturas em um ambiente de amor. A civilização tem feito muito mal à sociedade, por faltar-lhe o amparo da moral. É de se notar que uma nação só se interessa muito pela outra, quando essa outra tem alguma coisa para oferecer-lhe. É como diz Jesus: se amais aqueles que vos amam, o que fazeis de especial? João 5:47. O que devemos fazer para nossa evolução é amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Estamos todos caminhando para a felicidade, mas isso tem um preço para cada criatura, e esse preço é a dor em todas as suas faixas de ação. Depois de despertados todos os sentimentos de amor que todos possuem, a moral cresce e toma a mesma velocidade da civilização que forma o intelecto, e essas duas asas alçam o voo que Deus espera, desde a formação da alma, já que Deus a fez para tal. O mundo terreno, nessa época, tornar-se-á o verdadeiro paraíso, onde a felicidade será o primeiro degrau para ingressarmos dentro de nós, encontrando outro paraíso, onde poderemos viver a tranquilidade imperturbável da consciência em toda a sua expansão. No plano em que se encontram as sociedades terrenas, os males se processam como bem para o futuro, porque, se não houvesse males, as almas demorar-se-iam nas paixões inferiores por tempo indeterminado, enquanto que, ao chegarem os grandes abalos, os espíritos procuram outros caminhos para melhorarem. Deus, sendo todo amor, enviou seu Filho, que desceu dos altiplanos da vida maior para nos ofertar exemplos imortais do bem, de modo a sofrermos menos e encontrarmos a esperança de alcançarmos a felicidade dentro do coração, em que haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Lucas 1:14. E aqui acrescentamos que todos, algum dia, sentir-se-ão felizes com a vinda do Salvador, pisando conosco no chão da terra. Graças a Deus, o seu amor não nos deixou órfãos, porque o Cristo permaneceu conosco e ficará até a consumação dos séculos, em nossos corações. Se já conhecemos Jesus, trabalhemos para evitar as consequências dos males, dos quais não precisamos mais. Eduquemos nossos sentimentos. As escolas são inúmeras, e nos oferecem a doutrina dos espíritos. A civilização a apurar-se-á em breve, e a ela devemos agradecer pelo bem que deixou à vista, faltando o elemento Evangelho de Jesus, que com o tempo deverá ser um dos pontos das leis mesmo humanas, que as criaturas poderão tomar como exemplo, porque também a política sem Jesus não tem forças para se educar e dirigir os homens. Não nos enganemos. Somente Deus dirige a todos. Os homens, as civilizações, todas elas, hoje ou amanhã, voltarão seus olhos para as leis naturais, por se acharem iludidos pelo raciocínio errôneo, onde a justiça humana obscurece a lei de amor. Somente o amor salva os homens. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 792, Frutos Perfeitos. O aperfeiçoamento das criaturas é lento, que se reajusta como condicionamento espiritual, em experiências de passo a passo.
Já falamos muitas vezes que Deus colocou, por amor, no centro da vida de cada espírito, dons eternos, todos iguais, e esses dons se despertam nos espíritos lentamente, pela força do tempo. À medida que o homem cresce, eles vão se irradiando, de forma que o ambiente da alma faz lembrar o ambiente de Deus, seu Criador. A civilização não pode, de uma vez, ou em pouco tempo, iluminar o espírito. Esse processo estaria fora da lei que assegura a gradatividade para tudo e o espírito faz parte do todo, que deve obedecer às mesmas leis estabelecidas pelo Criador. A civilização que começa a despontar em uma nação não pode dotar imediatamente essa nação das duas qualidades espirituais, moral e sabedoria. O trabalho é fruto de milênios e a marcha da civilização obedece a uma certa ordem, para desabrochar seus valores reais. É para tanto que existe a lei de reencarnação, onde os espíritos voltam à Terra com novas roupas, quantas vezes forem necessárias, e cada vez avançam um pouco no seu aprimoramento espiritual. A história nos informa que são necessários os flagelos, os dilúvios, as catástrofes coletivas e individuais, para um acerto de consciência da civilização a cada criatura. Até para receber o bem em certa escala é preciso preparação, para que esse bem não se converta imediatamente em mal. Vamos ler Marcos, no capítulo 15, versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. Após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quando o mestre dos mestres já tinha terminado a sua mensagem aos homens, esses mesmos homens deveriam aproveitar a misericórdia recebida, agradecendo com glória a presença do céu na terra. Mas a falta de preparo da humanidade fez Pilatos soltar o que os seres humanos pediam, adquirindo um karma mais pesado, para entrar em duros testemunhos no futuro e aprenderem com mais eficiência as mensagens do Senhor sobre a vida. É desta maneira que a civilização não pode, de uma só vez, aperfeiçoar os seres humanos sem os devidos preparos espirituais, que somente o tempo pode fazer amadurecer. Jesus era consciente disso, e chegou a profetizar o que os homens fariam dele. Assim previam, também, certos profetas, séculos antes do Mestre. As faculdades do espírito desabrocham lentamente, dentro da lei do progresso. Se pudesse ser de outra forma, Deus não deixaria assim acontecer. Isso ocorre em todos os mundos habitados por espíritos encarnados e mesmo desencarnados. Eles todos obedecem à lei do progresso, que garante a elevação de toda a casa de Deus. De uma civilização incompleta não se pode esperar perfeição. No entanto, a civilização atual é um começo, de maneira a levar a alma a chegar algum dia a reunir todos os seus valores e tornar-se um só em favor dela mesma. Tudo o que fazemos de bem, é para nossa própria paz. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 793, Civilização completa. Uma civilização completa, somente podemos reconhecê-la quando apresenta duas forças em harmonia, o desenvolvimento moral e o intelectual. A civilização que se educa nesses dois aspectos, faz desaparecer do seu seio as paixões inferiores que obscurecem todos os sentimentos da humanidade. Nesse arrojo de vida pede-se a cada um esforço próprio, para que esse esforço passe a ser coletivo, pertencente a todas as criaturas de Deus. O homem não pode nascer desde a primeira vez, pelas bênçãos da encarnação, já purificado, já tendo despertas em si todas as qualidades morais e tendências aperfeiçoadas em todos os rumos. Isto é fruto, como já falamos, do tempo, mas um tempo demorado, porque somos feitos iguais e a evolução acontece com todos, na sequência das vidas sucessivas. Quantos bilhões de anos não levou a Terra, esta simples casa de Deus, em comparação às outras mais velhas que bailam no espaço cósmico, no preparo, com a finalidade de facilitar a educação e a instrução da humanidade.
Deus tudo fez e espera pacientemente, por conhecer o ritmo da evolução. Hoje em dia, quando se fala em um país altamente civilizado, sabemos que nele proliferam as paixões mais tristes, o desregramento